Em discussão, o projeto de capitalização da Petrobras. Senhores deputados, senhoras deputadas, presidente, demais que conosco participam desta sessão. Eu ouvi atentamente a fala do líder da minoria, quando colocou claramente que aqui estava sendo feito um debate ideológico, de fundo ideológico. Sem sombra de dúvida que eu concordo com o deputado Aleluia. Aqui se está discutindo concepções de Estado, concepções políticas, e nós ficamos bem ao nos depararmos com a franqueza do debate. Eu me lembro que fizemos esse debate nos anos 90 aqui nesta casa, onde os segmentos políticos que hoje aqui vêm nos atacar com o discurso de que estaríamos nos apoderando do Estado, defendiam uma visão de Estado que era muito moda à época, que era atender a toda os pronunciamentos, as manifestações e a orientação do Fundo Monetário Internacional, que com seus famosos memorandos nos indicavam algumas preciosidades. Há um memorando do Fundo Monetário Internacional de 8 de março de 1999, que dizia que era necessário reduzir o papel dos bancos públicos na economia e das empresas estatais. E ali começou esse processo com a venda do Banespa em São Paulo. Mas a tentativa ia mais além. Se propunha a venda do Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, BNDES, BNB, BASA. E estivéssemos nós cumprido esse receituário, imagine em que situação estaria o Brasil hoje. Ainda bem que o povo brasileiro reagiu. Um dos ideólogos e um dos cabeças do pensamento econômico do PSDB, o Mendonça de Barros, defendia, conforme esse artigo aqui de 2001, a privatização da Petrobras. Mas isso não é coisa do passado, não. Mais recente, em 2006, ele voltou à carga e afirmou textualmente: é preciso vender a Petrobras, sim. O partido do deputado Aleluia, anterior, o PFL, dizia isso aqui: PFL pressiona para vender a Petrobras. Então é compreensível esse discurso que hoje se faz contra o regime de capitalização da Petrobras. O senador Bonhouse, à época, dizia: Bonhouse quer vender a Petrobras. Afirmava textualmente que era preciso fazer uma privatização radical do Estado brasileiro. Imagina, senhoras e senhores, se tivesse prevalecido o pensamento desses senhores, hoje nós estaríamos um país vendido e entregue a interesses outros. Nós não teríamos pré-sal, nós não teríamos autonomia na produção de petróleo, autonomia para atender o nosso consumo de petróleo. Esta tropa de choque defendia de maneira radical a diminuição do Estado brasileiro. Então esse é sim um debate ideológico entre aqueles que defendem interesses nacionais, entre aqueles que acham que a Petrobras é uma empresa qualquer que pode ser entregue às regras do mercado e nós estaremos muito bem. Esse é um debate político que a sociedade brasileira quer fazer. E alguns até dizem, outro dia vi uma manifestação de um editorial nos jornais, que o Brasil não poderia ser reduzido por esse debate entre estatistas e privatistas. E o debate de fato não é esse. O debate de fato é quem quer fortalecer a nação brasileira, quem entende que energia é um insumo fundamental para promover a nossa nação e o nosso Estado, para gerar riqueza, promover desenvolvimento, e aqueles que acham ainda que as leis de mercados regularão
para sempre as relações sociais e econômicas. Felizmente, que essa crise econômica de 2008, que é uma crise que desvendou completamente e desmontou integralmente esse discurso, e está aí a percorrer a cabeça do povo e da opinião pública. É uma pena que a nossa oposição não tenha ainda compreendido o que aconteceu no mundo. Os países da Europa, o próprio Estados Unidos, esse discurso está, de certa maneira, na prateleira, está descansando. É claro que todo o ideário neoliberal não foi esquecido, mas que eles estão numa defensiva, de fato estão. E aqui nós temos alguns saudosistas dos anos 90, da era Thatcher, da era do consenso de Washington, que imaginam que aquilo ainda vale. Então eu peço para que os senhores liberais e neoliberais atentem para o que aconteceu no mundo. O muro de Wall Street caiu e nós não podemos ficar soterrados por esse muro. Nós estamos em outra situação e nós não aceitamos esse debate nessa forma como está colocada, porque foi graças à orientação política, à orientação econômica e à orientação ideológica que nós temos, que nós compreendemos a importância de manter, de fortalecer a Petrobras como instrumento de crescimento da nossa nação. Portanto, é compreensível um certo desespero ao tratar desses temas. São difíceis para esse ideário que queria vender toda a Eletrobras, que queria vender a Petrobras, o Banco do Brasil. Fica difícil para esse discurso agora querer retomar essa caminhada. O mundo mudou e os senhores precisam compreender que tem que aprender com as mudanças. O pior dos mundos é ficar parado, é permanecer como se nada tivesse acontecido. Acordem, porque o mundo mudou. O país está num processo de crescimento econômico, porque foi graças à infraestrutura do Estado brasileiro que nós pudemos suportar essa crise. Foi graças ao BNDES, ao Banco do Brasil, à Caixa Econômica, à Petrobras, que nós superamos essa situação de crise mundial. Foi graças a esse trabalho feito com essa infraestrutura do Estado brasileiro que nós pudemos sair dessa crise. Não tivesse o Brasil defendido os seus interesses, não tivesse o Brasil uma Petrobras, um Banco do Brasil, uma Caixa Econômica, imagina-se qual teria sido a situação nossa no auge dessa crise. Portanto, bom senso e ponderação e, acima de tudo, um pouco de mundo servirá para que a oposição caia na real e não adiante esse debate nessas condições. Por aí vocês não vão longe. O Estado brasileiro é fundamental e nós aqui defendemos que haja fortalecimento da Petrobras, e é por isso que estamos defendendo esse processo de capitalização, para poder crescer, gerar renda, riqueza, avançar e participar da ação da economia mundial de resgate que no Brasil aconteceu, graças exatamente por termos um Estado capaz de sustentar esta crise e de sobreviver a essa crise. Sem essas empresas, nós não teríamos conseguido superar essa crise que abalou a economia mundial e que teve reflexo no nosso país. Por isso é que aqui defendemos esse projeto de capitalização da Petrobras, de fortalecer essa empresa para o Brasil. Muito obrigado, senhor presidente.